Fala pessoal, aqui é o professor Franz Isoton, professor de Química, e a aula que eu trago agora, pessoal, ela é muito especial, tá? Olha só, eu tô num ponto aqui que olhando pra frente, eu tô vendo então vários cálculos químicos que vão depender disso aqui, ó, desse início. Estamos no momento de dar um pontapé inicial, então, pessoal, para você entender muita coisa depois como mol, massa, volume, ok, número de moléculas, como a gente encontra, como a gente transforma uma coisa na outra. Então, pessoal, aqui é um bom início, tá? Muito importante. E quando a gente tem uma aula realmente base como essa, tá? Pessoal, veja, reveja, deixa o assunto então bem tranquilo, que tudo depois realmente vai dar mais certo ainda. Francis, mas massa atômica e massa molecular eu domino muito bem. Tá, vamos conferir os detalhes. Vamos ver se realmente, né, os pormenores ali você também tem na tua memória. Nada pode passar batido. E essa aula, então, pessoal, ela tem esse objetivo aí, certo? Eu quero começar a aula te falando um detalhe da estrutura atômica que vai nos levar até a massa atômica, tá? Ok? É um meio para um fim, saca só. Quando se fala em estrutura atômica, pessoal, eu posso, por exemplo, falar do número de massa. Número de massa, simbolizado pela letra A, né? Novidade? Nenhuma, né? Como é que eu encontro, galera, o número de massa? Eu somo quem com quem? Lembra? Eu somo próton com nêutron, não é isso? Então o número de massa é simplesmente a soma de prótons com os nêutrons. Francis, por que não os elétrons? Porque os elétrons têm massa desprezível. Eu não posso falar que elétron não tem massa, não é verdade? Mas eles têm massa desprezíveis, né? Muito bem, então quer dizer que eu vou somar aqui prótons e nêutrons. Legal? Tá. Eu vou pegar aqui um exemplo de um átomo bem pequenininho. Esse cara apresenta aqui no seu núcleo, porque o núcleo é responsável pela massa do átomo. Ó, ele apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. Então eu somo os dois, eu tenho 4. Nenhum problema, né? Eu quero te perguntar uma coisa. 4, né? 4, fechou? 2 prótons, 2 nêutrons? 4. Exatamente 4 ou aproximadamente 4 é o número de massa desse átomo? Exatamente 4 ou aproximadamente 4? O que você me diz? Exatamente igual a 4. Sabe por quê? Tá? Você somou dois números inteiros, 2 prótons e 2 nêutrons, tá, galera? Você não somou 0,7 próton com 0,89 nêutron, você não fez isso. Então você tem aqui, pessoal, dois números que são inteiros exatos, gerando um terceiro número exato. Olha só, tá? Cuidado, se uma questão falar que o número de massa de alguém é aproximadamente tanto, afirmativa errada. Viu como essas coisinhas podem acontecer e a gente não perceber? Perder uma questão por bobeira, né? Muito bem. Outra coisa, pessoal, aqui vale 4. 4 o quê, Francis? 4. Esse valor ele é adimensional, tá? Então é um número sempre inteiro e adimensional. Esse é um número de massa, certo? Lembra que o título era massa atômica, né? E eu estou falando de número de massa. Isso aqui é um meio para chegar num fim. Repare como as coisas vão ser diferentes, tá? Pegou legal então? A massa de um átomo está concentrada no núcleo dele, e se eu quero o número de massa, soma prótons e nêutrons, é sempre o número inteiro e adimensional. Fechou? Maravilha? Legal. Agora eu vou chegar na massa atômica. Agora, vamos lá, rumo à massa atômica, tá? Pessoal, para você medir a massa de qualquer coisa, na verdade, para você medir qualquer coisa na vida, você faz uma comparação. Por exemplo, tá? Eu quero medir a distância de casa até o colégio, tá? Eu vou então fazer uma comparação com o quilômetro. Olha, França, eu comparei com o quilômetro e deu 3 vezes essa distância. Então, dá 3 quilômetros, na verdade. Eu me coloco na balança, por exemplo, vou lá me pesar, né? E aí deu 80 quilos. Tá, deu 85 quilos. Por que deu 85? Porque deu 85 vezes o padrão que alguém determinou, que seria 1 quilo. Viu? Eu fiz uma comparação do meu peso, da minha massa, no caso, com um padrão chamado 1 quilo. E assim, pessoal, é tudo na vida, tá? A tua idade é uma questão de comparação, porque você tem, por exemplo, 17, 14, 18 anos, por exemplo, tá? Você tem 18 vezes aquele ciclo estabelecido como um ano. Tudo é uma comparação. Tudo, pessoal, tá? Então, a massa de um átomo, ela vai ser obtida por uma comparação. Comparação com o quê? Com a unidade de massa atômica, pessoal, tá? Então eu vou comparar um átomo, para saber a sua massa, com um padrão. Esse padrão é chamado de unidade de massa atômica. Quem é esse padrão? Os caras, então, lá em 1962,
escolheram um elemento para chegar nesse padrão. O elemento escolhido foi o carbono. Para ser mais exato, o isótopo 12 do carbono. Beleza? Pegaram o carbono então, e olha só, o carbono ele apresenta ali 12 fatias, né? O carbono 12, ele apresenta então ali 12 fatias envolvendo prótons e nêutrons. Maravilha? Tá, então Francis, já sei, o carbono foi escolhido como padrão. Não, não, tá? Uma dessas 12 fatias, ok, foi determinada então como padrão, como na verdade comparativo para eu medir a massa do meu átomo. Pessoal, essa fatia aqui é chamada de unidade de massa atômica, certo? Ela corresponde a 1/12 do carbono 12, tá? Tá, Francis, mas eu não entendi, para que vai servir isso aqui, tá? Quando eu pegar agora um átomo, eu vou comparar esse meu átomo, pessoal, a essa fatia, beleza? Claro que eu não posso fazer isso a olho nu, né? Tem que ter um aparelho especial para isso, que é o espectrômetro de massa, por exemplo, que não vale a pena agora a gente falar como ele funciona. Eu vou simplificar, tá? Pessoal, é como se fosse uma balança para átomos. E na verdade é uma balança para átomos, só que muito mais arrojada do que eu vou falar, né? Então eu peguei aqui meu átomo, eu vou comparar meu átomo, pessoal, a um padrão. E o padrão é o quê? É essa unidade de massa atômica, ok? É o 1/12 do átomo do carbono 12. Perfeito? Ô Francis, quanto é que essa fatia pesa na verdade? Ela pesa, pessoal, 1,66 vezes 10 na menos 24. É uma massa muito pequena. Então essa fatia, tá aqui a massa real dela, é uma massa muito pequena. Então quando eu pegar meu átomo, eu quero saber quanto é que pesa esse átomo. Legal, eu vou compará-lo então, pessoal, a um padrão. E o padrão vai ser essa fatia aqui. Dentro desse aparelho, dentro desse espectrômetro, por exemplo, que eu comentei com você. Vamos pensar de um modo simplificado, tá? Quer ver? Acompanha comigo. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o hélio. O hélio. Um átomo de hélio. Eu jogo o hélio nesse aparelho, esse aparelho faz um comparativo. Ele compara então, pessoal, aqui o meu átomo, o hélio, com aquela fatia que você viu agora há pouco. E o resultado é o seguinte, tá? O hélio é 4,003 vezes mais pesado que aquela fatia. Pessoal, se eu sou 85 vezes mais pesado que 1 quilo, eu peso 85 quilos, não é verdade? Tá? Então, se o hélio é 4,003 vezes mais pesado que uma unidade, ele pesa 4,003 unidades. Vamos arredondar? O hélio pesa 4 unidades. Então, por que o hélio pesa 4 unidades? Porque o hélio é exatamente ou aproximadamente? O hélio é aproximadamente 4 vezes mais pesado que uma unidade. Então, pessoal, tá? Aquele 4 unidades veio da onde? Veio de uma comparação. Uma comparação com o quê? Com 1/12 do carbono 12, com uma unidade de massa atômica. Ele é um número aproximado, então massa atômica é um número aproximado e apresenta unidade, que é esse U. Vem de unidade de massa atômica. Quer mais um exemplo? Tá? Tem vários. Vamos pegar aqui o flúor. O flúor, por exemplo, pegamos um átomo de flúor e jogamos naquele aparelho que comparou o flúor, ok, com aquela fatia. Ótimo. O que aconteceu, pessoal? Então o flúor ali, o aparelho acusou que o flúor é 18,9984 vezes mais pesado que aquela fatia. Então, peraí, se o flúor é 18,9984 vezes mais pesado que aquela fatia, essa é a sua massa atômica. Vamos arredondar. 19. Então o que eu posso falar? Que o flúor é aproximadamente 19 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12, que é aquela fatia que você viu chamada de unidade de massa atômica. Então a massa atômica, pessoal, é um número aproximado e apresenta unidade. Um número de massa, ok? É um número inteiro sem unidade. Numericamente, para a gente não vai ter diferença, certo? Uma questão pode dar o número de massa ou massa atômica e o valor que chega para a gente é o mesmo. Tá? Vamos pegar o cálcio. O cálcio vai ter um número de massa igual a 40. Só que a massa atômica do cálcio é aproximadamente 40. Onde é que está a diferença? O número de massa vem de uma soma de prótons e nêutrons e a massa atômica vem de uma comparação. A origem é diferente, tá, pessoal? A origem é diferente. Tá? Então, o que é número de massa? É a soma de prótons e nêutrons. O que é a massa atômica? É o número que indica quantas vezes o teu átomo é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Tá? Então, vem a ser ali, pessoal, um número que indica quantas vezes o teu átomo é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Pronto, tá? Então, temos aqui
temos aqui, né, alguns exemplos para te mostrar a diferença entre número de massa e massa atômica. Pronto. O átomo tem massa e ela pode ser obtida por uma comparação. É um número inteiro? Não, ele é aproximado, tá? E se o nosso átomo tem massa, pessoal, o nosso elemento também vai ter massa, tá? O nosso elemento também vai ter massa, perfeito? O que vai acontecer? Eu vou agora, pessoal, tá? Te mostrar uma coisa. Se você vai na tabela periódica, quantos carbonos você encontra? Na tabela periódica você encontra um carbono, concorda? Um quadradinho lá, um carbono. Só que existe o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. Existem isótopos do carbono. Qual massa vai na tabela periódica? 12, 13 ou 14? Nenhuma. O que vai na tabela periódica, pessoal, é uma massa ponderada dos meus isótopos, tá? Ok? Uma média ponderada dos isótopos. Nem o 12, nem o 13, nem o 14. Então eu trouxe um exemplo aqui pra gente, pessoal, praticar justamente isso. Tá? Se eu ganhar átomos de um mesmo elemento, como é que eu calculo a massa atômica do meu elemento? Tá? Um elemento, ele é um representante de um conjunto de isótopos, tá? Um elemento é um representante de um conjunto de isótopos. Bom, então, olha o que eu tenho aqui. Calcule a massa atômica de um elemento, calcule uma média, então ali, pessoal, constituído dos isótopos, então esse meu elemento hipotético, ele tem 3 isótopos, A, B e C. Certo? Aonde eu ganho a ocorrência de cada um e eu ganho a massa de cada isótopo, tá? Muito bem, então, claro, é um caso hipotético, pessoal. Mas é como eu te falei do carbono, existe o carbono 12, o 13 e o 14, e a gente faz uma média para pôr na tabela periódica. Muito bem, como resolver isso? Como chegar nessa média? Vamos ver, é isso que esse exercício vai te mostrar. Então, olha como é que você arma teu cálculo. Faça a massa do isótopo multiplicada pela sua porcentagem, mais a massa do outro isótopo multiplicado pela sua porcentagem, mais a massa do terceiro isótopo multiplicado pela sua porcentagem. Pegou? Legal? Tudo isso dividido por 100. Do jeito que você então vai fazer esse cálculo, vai fazer todo o cálculo para achar a massa de um elemento, essa média ponderada. Tá? Essa armação é importante. Então, massa multiplicado por porcentagem, né, que é a sua ocorrência, mais massa vezes a porcentagem, mais isso vai se repetir se eu tenho 4, 5, né, vários isótopos. Depois disso, pessoal, é mais mecânico, né? Eu resolvo então a parte numérica e é importante, tá? Eu vou chegar aqui a uma média de 82,4 unidades. Quem iria na tabela periódica não seria o 80, nem o 84, nem o 88. Nenhum desses 3 valores iria para a tabela. Se esse elemento fosse verdadeiro, iria para a tabela 82,4. Tá? Por quê? Porque é a massa média, é mais justo, né, colocar esse valor. Outra perguntinha, existe um átomo desse elemento? Existe um átomo desse elemento que tem massa 82,4? Não existe, pessoal. Ou os meus átomos pesam 80, 84 ou 88. Não tem nenhum átomo que pesa 82,4. Numa sala de aula, por exemplo, tenho vários alunos que têm 15, 16 e 18 anos. 15, 16 e 18. Eu faço uma média e dá 17. Não tem ninguém com 17, mas é uma média. Tá, pessoal? Então é assim que a gente encontra a massa, ok, de um elemento. É uma média ponderada entre seus isótopos. Você pode ver, quando você vai na tabela periódica, os números não são inteiros. Não são inteiros, tá? Por que não são inteiros? Porque você tem lá médias dos isótopos. Tem algumas editoras que arredondam os valores, né, para facilitar a tua vida. Perfeito, mas uma editora, quando quer mostrar detalhes, ela vai colocar então um número com vírgula, um número bem quebrado, ok, com várias casas, que é a média ponderada entre os isótopos. Pronto, temos número de massa, massa atômica e massa atômica do elemento. Olha só, 3 informações que essa aula está esclarecendo. Vamos avançar? Vamos avançar, tá? Então seria legal, pessoal, a gente ver como é que é a linguagem de uma questão, para poder praticar, deixar isso bem tranquilo, né? Acompanhe essa aqui comigo. Na tabela periódica atual, a massa atômica de cada elemento químico aparece como um número não inteiro. Falei agora, né? O motivo é a imprecisão nos métodos experimentais empregados. Então, quer dizer, tem um erro lá naquele valor, por isso que ele não é inteiro. Não é esse o motivo. É a média aritmética das massas atômicas dos elementos. Professor, não é a média aritmética.
Eu não somo a massa dos três e divido por 3. Não, não é justo fazer isso se um é mais abundante e outros são menos abundantes. Então é a média aritmética de novo? Não, né? É a média ponderada. Bom começo, né? Aonde eu vou, na verdade, levar em consideração a participação, né, de todo mundo, das massas atômicas, dos isótopos naturais do elemento. E isso, pessoal, média ponderada e não aritmética. Então não vai embora só com a ideia de uma média. É uma média ponderada. Perfeito? Ótima questão, né? Então, letrinha D como correta, perfeito, média ponderada. Maravilha! Olha essa questão que legal. O átomo do elemento químico cálcio, ele tem 6 isótopos, tá? Ele tem 6 isótopos, beleza? E aqui estão as ocorrências de cada um. Então tem um bem abundante e outros bem menos abundantes, né? De acordo com a tabela apresentada e com as propriedades dos isótopos, é incorreto. Eu quero a incorreta, tá? Letrinha A. A abundância relativa de amostras naturais diferentes é a mesma. Eu não entendi essa afirmativa. A abundância relativa, o percentual de cada isótopo, ok? De amostras diferentes vai ser a mesma. Então, por exemplo, eu em Santa Catarina pego uma amostra de cálcio. Eu vou ter esses percentuais. Se lá na Bahia eu pego outra amostra de cálcio, por exemplo, você acha que eu vou ter os mesmos percentuais ou percentuais diferentes? E em Brasília eu pego outra. E no Mato Grosso eu pego outra. Tá? Pessoal, esses percentuais eu vou encontrar iguais, independente de onde eu peguei a minha amostra. Tá? Então, no planeta Terra, eu vou ter esses percentuais praticamente constantes. Então, a abundância, esses percentuais, mesmo de amostras diferentes, tá? Esses percentuais eles vão ser os mesmos. Tá? Sabe por quê? Imagina só, se um elemento químico ele tem uma massa média e essa média vem desses valores, se isso mudasse a cada região, eu ia ter que ter uma tabela periódica para cada região. Eu te pergunto qual é a massa do cálcio, aí você fala, Franz, aonde? Na Bahia? Em Londres? Na Namíbia? Pois é, né? Então esses valores, esses percentuais, pessoal, eles são constantes no planeta. É por isso que a tabela periódica válida aqui no Brasil é válida em qualquer lugar do mundo. As massas, elas são as mesmas vistas em qualquer lugar do mundo. Tá? O número de nêutrons de todos os isótopos do cálcio é 22? Galera, a errada é essa. Eu não posso. Isótopo é quem apresenta o mesmo número de próton e diferente número de massa. Mas por que a massa é diferente? Se os prótons são iguais, é porque o número de nêutrons é diferente. O cálcio tem 20 prótons. Ó, esse isótopo tem 20 nêutrons, 22, 23, 24, 26 e 28. Diferente número de nêutrons. Nunca isótopos vão ter o mesmo número de nêutrons. Errada, eu queria a letra B. Bom, galera, então chegou a hora da gente analisar mais uma grandeza, chamada massa molecular. Pensa comigo, você então aprendeu ali que existe número de massa atômica do elemento e agora tem a massa molecular, perfeito? Isso é, as minhas moléculas, elas têm massa. Claro, elas são formadas por átomos, né, pela união de átomos, e se átomo tem massa, a molécula também tem. O que é então a massa molecular? Ela é a soma das massas dos meus átomos. Perfeito? Tá? E o resultado vai indicar o que pra gente? Quantas vezes, aproximadamente, a minha molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. Tá? Olha só. Então a massa de uma molécula, ela indica quantas vezes essa minha molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. Por exemplo, assim, pessoal, a molécula de gás carbônico, ela pesa aproximadamente 44 unidades, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar por que isso. Se ela pesa 44 unidades, então é como se no outro lado da balança eu colocasse 44 daquelas fatias que eu mostrei no comecinho da aula. 44 unidades de massa atômica. Então, ela pesa 44. Essa não é a massa real. A massa real, pessoal, seria você fazer 44, que é o que ela pesa, multiplicado por 1,66 vezes 10 na menos 24. Seria a massa real dessa molécula, que não nos interessa agora. Interessa é chegar nessa massa relativa, dada em unidade de massa atômica. Não será um valor inteiro, certo? Será um número aproximado, porque vem de números aproximados, que são as massas atômicas. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o quadro então, aplicar isso, pessoal, em algumas moléculas e você não vai mais ter problema nessa parte inicial. Bora, galera? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos pôr em prática agora o cálculo de massa molecular. Como é que a gente faz?
Tá aqui a nossa substância, por exemplo, sulfúrico. Depois vou fazendo mais exemplos, né? Primeira coisa, pessoal, é interessante separar aqui quem são os elementos químicos que compõem a nossa molécula: hidrogênio, enxofre, oxigênio. Vai na tabela periódica e pegue as massas deles. Hidrogênio 1, 32 enxofre, oxigênio 16. Eu não vou decorar esses valores eu pego na tabela periódica. O teu trabalho é fazer o seguinte, pessoal, olha só, tá? Então eu vou ter aqui 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2 hidrogênios, 2 unidades. 32, que é a massa do enxofre, e aqui tem só 1 enxofre, 32 unidades. 16, que é o que pesa o oxigênio, multiplica por 4, eu vou ter então aqui 64 unidades. Entendeu, galera? Então você, na verdade, acaba multiplicando a massa do teu átomo por quantos átomos tem naquela molécula. Nada decorado, eu peguei na tabela periódica a informação, né? Arredondei? Arredondei, então, para a gente ter um cálculo aqui mais ágil. Somando as massas, eu tenho 98 unidades. E o que isso significa? Que a minha molécula pesa 98 unidades, então que ela pesa aproximadamente 98 vezes mais que 1/12 do carbono 12, tá? Então, é essa interpretação que a gente tem dessa massa 98, que é a massa do sulfúrico. Agora vamos fazer aqui, por exemplo, glicose. Então eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Separei os meus elementos para organizar bem ali. Olhei na tabela, o carbono pesa 12, o hidrogênio 1, o oxigênio 16. O que fazer, pessoal? Isso veio da tabela, não decorei. Então eu faço 12 vezes 6 carbonos, 72 unidades. O hidrogênio pesa 1, 12 hidrogênios. 12, então ali, unidades, perfeito? E 16 multiplicado por 6, eu vou ter 96 unidades. Isso totaliza, então, ali, o que, pessoal? 180 unidades, perfeito? Então, quer dizer que minha molécula pesa 180 unidades. Significa, então, que ela pesa 180 vezes mais que 1/12 do carbono 12, ok? Pronto, é uma massa aproximada, tá? E se tem parênteses, Francis, como é que a gente vai trabalhar ali? Separa alumínio, enxofre e oxigênio. Alumínio, enxofre, oxigênio. Vai na tabela, pega as massas, alumínio pesando 27, enxofre 32 e oxigênio 16. Agora você faz o seguinte, tá? Você faz a massa do alumínio 27 multiplicado por 2 alumínios. Eu vou ter 54 unidades. 32, que é a massa do enxofre, cuida agora, eu tenho 3 enxofres, 96 unidades. E 16, cuidado, 16 vezes 12 oxigênios, tá? 16 vezes 12, eu vou ter 192 unidades, perfeito? Muito bem. Totalizou esses 3 elementos, agora você vai ter então o total da molécula, 342 unidades. Se bem que eu não tenho uma molécula, porque o sulfato de alumínio, né, ele é um composto iônico, pessoal, mas a massa dessa fórmula então aqui é 342 unidades, certo? Então se tem parênteses, cuidado, quem está lá fora multiplica quem está lá dentro. Não é diferente envolvendo aqui o fosfato de cálcio. Eu vou ter então o cálcio, o fósforo e o oxigênio. Cálcio, fósforo e oxigênio. Vamos na tabela, pegamos as massas, esse cara pesa 40, o fósforo 31 e o oxigênio 16. Feito? Aí eu multiplico o quê? 40 por 3 cálcios, eu vou ter então aqui 40 vezes 3, eu vou ter 120 unidades, certo? Atenção agora, né? Eu vou ter então 2 vezes o fósforo, 31 vezes 2, 62 unidades. E 2 vezes 4, então, ali, tá? Galera, então, no caso, sempre muito cuidado quando tem parênteses, né? E aí eu vou ter 2 vezes 4, eu vou ter, então, 8 oxigênios, o que vai me dar 128 unidades. E agora, Francis, agora a gente totaliza, né? Então, 182 com 128, eu vou ter aqui 310. 310 unidades. Tá pegando, pessoal? Conforme eu tô chegando, então, em cada resultado, tá? Isso vai me ajudar a fazer outros cálculos depois. E para fechar, o sulfato de magnésio penta-hidratado. Aqui, então, eu vou ter o magnésio, o enxofre, o oxigênio e eu vou ter a água, tá? Como é que funciona se o meu sal é hidratado? Não muda quase nada, tá? Vou na tabela, lá o magnésio pesa 24,
o enxofre 32, o oxigênio 16 e a água, pessoal, ela pesa 18, certo? 18 unidades, 2, né, do hidrogênio e 16 do oxigênio. 24 vezes 1 magnésio, tá? Então eu vou ter ali 24 unidades. 32 vezes 1 enxofre. 32 vezes 1, eu vou ter 32 unidades. 16 vezes 4, pessoal, eu vou ter então ali 64 unidades. E a água que pesa 18, 18 vezes 5. Detalhe, tá? Esse pontinho não significa nada matemático pra gente. 18 vezes 5, eu vou ter então aqui 90 unidades. Perfeito? Então teremos um total de 210 unidades, tá? Teremos então aqui 210 unidades, que é a massa do nosso sal hidratado. Peguei então substâncias bem simples, com parênteses, hidratados, para você ver que não tem muito mistério nessa hora de você calcular alguma coisa, tudo bem? Então isso é massa fórmula, massa molecular, que está preparado agora para fazer outros cálculos então. Certo, galerinha? Então, ó, até a próxima. Tchau, tchau.